Gente, o último aspecto que eu queria abordar aqui com vocês, nesse estudo do simbolismo na perspectiva tradicional, é o simbolismo do coração. Então eu quero falar um pouquinho mais disso, e o Guénon trata bastante disso no trecho final do livro dele, né, em que eu tenho me baseado, esse livro Símbolos Fundamentais da Ciência Sagrada. Como eu já disse algumas vezes, mas vou reiterar, esse livro por si só do Guénon já é um calhamaço, né? Ou seja, é um calhamaço de 400, quase 500 páginas e diversos temas. Basicamente, cada capítulo trata de um simbolismo específico, um aspecto específico de certos simbolismos mais abrangentes, como é o caso do próprio coração, né? O símbolo do coração é tratado aqui numa sequência de capítulos. E esse é um livro do Guénon, sendo que em toda a obra do Guénon existe um vasto conteúdo simbólico, né? Então, obviamente, estou fazendo um recorte aqui. É bastante grande e a obra dos tradicionalistas como um todo é permeada de simbolismo. Agora eu escolhi falar do simbolismo do coração, porque em primeiro lugar parece oportuno aqui para os nossos propósitos, e segundo porque de fato é um tema absolutamente central e que permite algumas considerações adicionais. Primeiro ponto, tá? Que eu quero dizer aqui. O Guénon, ele trata o coração e o cérebro como termos, se não exatamente antagônicos, mas como termos que se contrapõem em alguma medida. E para o Guénon, o coração tem uma preponderância em relação ao cérebro, tá? É uma hierarquia muito clara. O coração é o centro do nosso ser, assim como o Sol é o grande centro do nosso sistema solar, é o grande centro pulsante de energia e de vida, como eu disse. E assim como Deus é o centro pulsante de energia, de vida, etc., da existência em seu todo, o Sol é esse centro pulsante numa escala cósmica, e o coração é esse centro pulsante numa escala pessoal, tá? Tem essa correspondência. E o coração, esse é um ponto importante, para os tradicionalistas, eles dizem que isso é encontrado em todas as religiões do mundo, de alguma forma, nas grandes tradições de sabedoria, essas grandes religiões tradicionais. O coração ele é tido como o centro do espírito, tá? O local onde vive o espírito, que é a porção, se é que a gente pode colocar as coisas nesses termos, a porção, entre aspas, mais elevada de nós mesmos. E esse coração, esse nous, esse espírito, ele é capaz de intuição direta das grandes verdades, tá? Então não se trata de um conhecimento refletivo, mas de um conhecimento direto, tá? É um conhecimento imediato, um conhecimento inquestionável, um conhecimento absolutamente experiencial, sem a mediação da razão. E para os tradicionalistas a razão é sujeita a erros, né? O procedimento discursivo racional do homem por sua própria natureza sujeita a erros, e ao passo que o conhecimento pelo coração, esse conhecimento direto, é um conhecimento que não comporta erro, porque é o conhecimento daquele que vê, daquele que testemunha face a face certas realidades superiores, e aquelas realidades elas são repletas de conteúdo que se tornam então imediatamente compreensíveis para esse olhar do coração. O que acontece, segundo as doutrinas tradicionais, eu vou até escapar um pouquinho agora do tradicionalismo nesse sentido mais amplo e vou me focar e vou trazer meu foco para o cristianismo. Existe um tema muito popular no cristianismo oriental, no cristianismo especialmente ortodoxo, de que, de fato, eles concordam com eles têm muito mais clara essa divisão tríplice do ser humano em corpo, alma e espírito, né? Soma, psique e nous. E o nous, de fato, a sede dele, para muitos autores ortodoxos, é no coração, tá? Não vou citar as obras ortodoxas, acho que isso não vem tanto ao caso. Mas o que eles dizem, vou citar um autor aqui, o que eles dizem, a gente encontra isso com muita clareza, por exemplo, num padre ortodoxo polemista chamado John Romanides. Enfim, é uma obra que tem problemas, a meu ver, porque é muito crítica ao cristianismo ocidental, um pouco acima do tom, crítica a Santo Agostinho, etc. Agora, ele apresenta com uma clareza muito grande uma ideia que ressoa aqui nos textos tradicionalistas também, de que o coração ele é a sede do nosso espírito, mas o coração se encontra nublado, obnubilado
por nossos pensamentos distorcidos. E esses pensamentos distorcidos, justamente essa faculdade racional humana, que é profundamente dual e profundamente egoísta, esses pensamentos distorcidos, então, eles saem do cérebro, onde eles podem estar, onde eles têm seu lugar como acessório, secundário, como ponto, enfim, não central do ser humano, e esses pensamentos descem para o coração. E é isso que nos nubla a visão, isso que nos torna constantemente num estado, nos torna submetidos a um estado de entorpecimento. E existe uma correlação muito grande aqui entre a prática ortodoxa, a prática cristã ortodoxa, e a prática central, a qual os autores tradicionalistas apontam, que é a prática de repetição do nome de Deus. Tá? E para o cristão ortodoxo, a prática central o que eles vão chamar de oração do coração, oração de Jesus, que se baseia fundamentalmente numa repetição constante de uma fórmula cujo centro é o nome de Jesus Cristo. Então, para o cristão ortodoxo, assim como cristão católico ocidental, romano, vai ter como oração central, ou pelo menos muitos católicos vão ter como oração central o terço, que é uma oração bonita, uma oração mariana, uma oração imaginativa. O cristão ortodoxo, por outro lado, vai criticar a oração imaginativa, vai dizer que a oração imaginativa ainda está no nível do cérebro, e, portanto, não nos livra dessa confusão, embora possa ter seu valor, digamos, acessório. Alguns ortodoxos vão falar que nem isso. E a prática de oração ortodoxa, na mesma linha, enfim, do que dizem os tradicionalistas, se baseia nessa repetição constante da fórmula que é Senhor Jesus Cristo, Filho de Deus, tem piedade de mim, pecador. É isso ou variações, um pouco mais longas, um pouco mais curtas. Algumas variações acabam, no final das contas, se resumindo apenas ao nome de Jesus, repetido insistentemente. Assim como alguns muçulmanos, por exemplo, vão repetir insistentemente o nome de Alá, etc. E esse tipo de prática tem um fim de, pouco a pouco, despertar a atenção, né, daquele que o pratica, transcendendo os pensamentos. Tá? É importante mencionar isso. Não se trata de um exercício infrarracional, né? Pelo menos não é essa ideia de abolir os pensamentos para mergulhar no universo infrarracional, da animalidade, né, do puro, ou do sentimentalismo, ou das experiências corpóreas. Não é isso, mas o objetivo é justamente, ao direcionar a atenção para o nome de Deus a partir do coração, que a prática é essa, existem, enfim, técnicas, são técnicas, né? São práticas que não se limitam à técnica, mas que envolvem alguma medida técnica. Quando isso acontece, o que se objetiva é que o coração de fato suplante o cérebro, né? Existem os simbolismos, diz o Guénon, do coração e do cérebro, eles refletem essa hierarquia. O coração, então, vai ser simbolizado, por exemplo, pelo Sol, né? Enfim, por conta dessa correspondência, né, sobre a qual eu já tratei um pouco aqui. Existe uma correspondência na medida em que os dois são centros e irradiadores de vida, etc. E da mesma forma, o cérebro, a faculdade racional, vai ser simbolizado pela Lua, né? E existem a gente encontra isso com bastante frequência. Essa imagem do Sol de um lado, normalmente do lado direito, e a Lua do lado esquerdo. E existe esse simbolismo de que o Sol, assim como o coração, ele tem uma luz que vem dele mesmo, né? Ele é capaz dessas verdades diretas. Ao passo que a Lua, assim como o cérebro, ela só é capaz de refletir a luz. E sobre a faculdade racional, não é por acaso, né? Nesse caso, a gente mantém no nosso vocabulário normal, a gente diz que a gente reflete, né? E nesse caso, o verbo refletir faz sentido quando a gente faz menção ao pensamento. O pensamento é isso. Ele não se trata de um conhecimento direto, mas de um conhecimento refletido, de um conhecimento indireto, de um conhecimento como que por um espelho, né? São Paulo usa esse termo na Bíblia. Um conhecimento ainda difuso, ainda sujeito a erros, mas que reflete e que deve refletir fidedignamente esse conhecimento verdadeiro absoluto que só é possível a partir do coração.
E as verdades da ciência, as verdades racionais, elas serão de fato verdadeiras na medida em que elas se conformarem a essa inteligência maior. E quando se perde referência a essa inteligência maior, etc., já falei disso, né, quando a gente tratou da crise do simbolismo religioso, é natural que só sobre o reflexo, né? E só sobrando o reflexo a gente perde a ciência da existência do objeto refletido. E pouco a pouco a razão, a lua, né, essas realidades secundárias vão tomando o lugar do centro, de fato, do nosso ser e se fazem passar por esse centro. Tá? Só um minuto, vou tomar uma água, que eu tô com um pouquinho de tosse aqui hoje. Um outro aspecto que parece também importante aqui é que, assim como o Sol se compõe, né, ou se dissemina em dois elementos, que são a luz por um lado e o calor por outro, o coração também muitas vezes é retratado como tendo dois componentes, que também são basicamente componentes de luz e de calor, né, de vida, por um lado, né, de um centro vital que corre pelas nossas veias, corre pelo nosso sangue, e por outro lado como um centro de inteligência mesmo. E isso é refletido às vezes por exemplo, uma luz azul e uma luz vermelha, tá? A luz azul, uma luz clara e uma luz escura. Isso a gente encontra muito frequentemente, inclusive na iconografia cristã ocidental, né? A gente tem retratos de Jesus em que o coração emana, né, luzes, normalmente uma clara e uma escura, uma vermelha e uma branca, uma vermelha e uma azul, e que apontam a duas faculdades que se complementam e se unificam no coração, mas que na realidade concreta às vezes se repartem. E essas duas faculdades são basicamente a inteligência, nesse sentido mais elevado, de conhecimento direto das verdades, e por outro lado o amor. Também no sentido mais elevado, no sentido de amor devocional mesmo, amor reverencial a Deus e por consequência amor em relação às pessoas ao nosso redor. E esses dois aspectos do coração, eles concretizam em si mesmos diferentes caminhos religiosos na visão tradicionalista, tá? Existe então na cosmovisão hindu um caminho da inteligência, dessa superinteligência, que é o caminho que normalmente o termo designado aí é Jnana, quer dizer conhecimento, o que foi no Ocidente não traduzido, mas que no Ocidente isso é conhecido como a gnosis, né, como esse conhecimento gnóstico no sentido mais elevado do termo, e os tradicionalistas falam muito da gnosis nesse sentido, eles não se esquivam, né, não tem essa visão crítica à gnosis, embora eles tenham uma visão muito crítica ao gnosticismo. A gente já falou um pouquinho disso antes. Desculpa. E continuando, por outro lado, ainda no hinduísmo a gente tem um caminho do amor devocional que assume o nome de Bhakti. E muitos autores falam que esse é o cristianismo, que o cristianismo é feito desse preponderantemente não de gnosis, mas sim de Bhakti. O que se espera, né, do cristão é que ele exercite mais e mais esse amor reverencial ao Deus encarnado que é Jesus Cristo. Tá? É por isso que ele encarna, para possibilitar essa concretização do amor. Tá? Então, tudo isso é importante, tá? Que seja dito, o simbolismo do coração é central, é o símbolo do centro do nosso ser, né? Por isso é um símbolo tão importante. É o símbolo que aponta a integridade, e isso ecoa aquelas primeiras aulas, quando a gente falou do Campbell, da jornada do herói como aquele que passa pelas dualidades da vida.
Em última análise, para o tradicionalista, o caminho para essas dualidades é o coração. É no coração que repousa a integridade absoluta do ser, a verdadeira identidade do ser, a nossa verdadeira identidade. Isso passa não por negar a importância do cérebro, não por negar a importância da razão, não por negar a importância do pensamento, mas por colocar as coisas em seu devido lugar, por entender a ordem de importância e entender que o coração ele se encontra hierarquicamente num lugar superior ao cérebro e à razão. Uma imagem utilizada pelos tradicionalistas, isso também ecoa, enfim, textos místicos cristãos principalmente, é a do Éden, da árvore da vida e da árvore do conhecimento do bem e do mal. A árvore do conhecimento do bem e do mal é a árvore das dualidades. E essa árvore das dualidades aponta para os tradicionalistas, para o Guénon, por exemplo, justamente essa faculdade da razão. Então existe aí um simbolismo de que o homem ele deixou de, por meio do coração, manter viva a sua ligação com Deus e viver a partir dessa ligação, ou seja, como partícipe mesmo da vida divina e como alguém cuja vontade reflete a vontade divina, reflete muito diretamente aqui, agora uso o termo refletir no sentido mais nobre, mais bonito, né? Um reflexo límpido, e mergulhando provando o fruto do bem e do mal, o fruto do sim e do não, o fruto das dualidades, o homem ele passa a poder julgar as coisas ou se considerar capaz de julgar as coisas por si mesmo, sem referência a Deus, sem abertura do coração, a partir simplesmente das suas faculdades racionais. Essa é uma visão. Existe um outro simbolismo implícito aí, embora o Guénon não trate disso explicitamente aqui nesse livro, mas o próprio fruto da árvore do bem e do mal é uma maçã. Isso não está na Bíblia, mas segundo a tradição é uma maçã. Só mais um minuto. Existe um dado interessante sobre a maçã, que é o seguinte: quando a maçã é cortada, normalmente o que se vê ali é a forma de uma estrela. A estrela é o símbolo do homem, a estrela é o 5, e o 5 aponta para a transcendência. A gente já falou um pouquinho disso antes. A gente pode pensar o 5 como 5 elementos agora, então inclui além dos 4 elementos, né, de cima, baixo, esquerda, direita, fogo, ar, terra, fogo e água. A gente tem também o éter, que é o 5º elemento. Isso aponta até mesmo para o coração, para o homem no sentido integral aqui da coisa, né? O 5 tem esse simbolismo. Mas também existe o simbolismo do 5 invertido, que é o pentagrama invertido. E aí, em vez de apontar para cima, em vez de apontar para o céu, em vez de ser esse homem cujo coração se eleva, agora é um homem cujo coração aponta para as coisas terrenas, ou seja, é um homem cujo coração já está tomado, já está nublado pelos interesses meramente egoístas do mundo dual. Tá? E o mundo dual significa o mundo das multiplicidades, significa o mundo em que eu, como ser humano individual, quero de alguma forma prevalecer em face dos outros, né? Esse é o grande drama humano, que é o grande drama do egoísmo, do narcisismo, e a gente já falou disso também nas primeiras aulas. Isso tem a ver com o fruto, né? O fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, que não é por si mesmo. A árvore estava no Éden, né? Então ela não é algo que não deveria ser, ela existia, ela estava lá, mas ela foi provada no momento errado, no momento inoportuno. E isso faz o homem cair nesse mundo das dualidades, e o homem segue vivendo esse mundo das dualidades, que é o mundo em que o cérebro prevalece diante do coração. E a grande jornada humana, ao longo de toda a existência, vai ser por um lado, por uma crescente materialização, no sentido de um crescente distanciamento da grande sabedoria direta do coração, e por outro lado, vai se nortear por uma busca incessante do retorno ao paraíso perdido, ao fruto, né, ao momento que ele possa provar o fruto da árvore da vida, mas isso só vai se dar quando ele passar pelas grandes provações, pelas espadas flamejantes que parecem simbolizar aí um corte, né? Um corte com as ilusões, ou um corte com toda a egolatria, um corte, em última análise, com a
a convicção do homem de que poderia se guiar por si mesmo a partir do seu próprio suposto centro cerebral e não a partir do coração, a partir de uma ligação efetiva com Deus. Tá bom? Esse símbolo do coração, do centro, aparece em outros locais. A capa, estou olhando para o livro, isso me faz lembrar, a própria capa traz um labirinto. E o labirinto tem a mesma ideia de um círculo, né, que pode ser subdividido em 4 lados. E a meta é justamente chegar ao centro. E o centro novamente aqui. Ele aparece de diversas formas, tá? O símbolo do coração aparece de diversas formas, mas tem essa acepção central de ser o órgão da integridade, da verdadeira natureza humana, em oposição ao cérebro, que é o órgão do ego, dos reflexos, que tem seu lugar, mas que é extremamente problemático quando ele se torna supostamente o centro. Então a jornada espiritual é a jornada de superação dessa ilusão de que o cérebro é de fato o nosso centro e a retomada da consciência de que o verdadeiro centro de todas as coisas é o coração. Tá bom, gente? Peço desculpa hoje, minha voz falhou um pouquinho, mas acho que deu para passar a mensagem. Acho que aqui eu encerro as considerações sobre o tradicionalismo, especialmente sobre Guénon. Encerro, obviamente, para os propósitos desse curso, porque muito mais poderia ser dito. O que eu vou falar, na verdade, na próxima aula, que eu vou fazer uma crítica ao tradicionalismo, então eu vou acabar falando um pouquinho mais de tradicionalismo, mas agora num viés um pouquinho mais crítico, tá? O que obviamente não tira todos os méritos desses autores que foram brilhantes nesse trabalho de explorar os símbolos das grandes tradições religiosas. Tá bom, gente? Então agradeço a atenção, a gente volta na próxima.